Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão. Eu sou o Pedro Neri. E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um episódio do P ao Cubo Cast. Um podcast para compartilharmos conteúdos exclusivos de gestão, obra, mercado e carreira no mercado industrial, né, Pedrão? Hoje estamos chegando aí no 17º episódio, né? A primeira temporada aí de muito sucesso, muitos likes. Muitos convidados aqui que foram interessantes aí, que trouxeram muito conteúdo pra gente. E hoje, queria já convidar você aí para dar um like, para já dar uma cutucada aí, um sininho nas redes sociais, aqui no YouTube, né, que tá aparecendo aqui para vocês. E estamos trazendo para a gente fechar essa primeira temporada um amigo, né, uma pessoa aí que eu conheci aí do mercado, Renato Michel, presidente do Sinduscon. Hoje, né, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui em Minas Gerais, vice-presidente e agora vai ter um mandato, né, iniciando da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, a partir de julho. Sócio da Seven Engenharia, então tá junto aí com a gente nesse mercado aí empreendendo. E engenheiro civil aqui de Minas, né, pela UFMG e pós-graduado na Fundação Dom Cabral, FGV, Tecnologia, Produtividade e Avaliações Periciais pelo FMG. Parei aqui, que senão nós vamos até amanhã aí falando do currículo dele. Renato, muito obrigado por estar aqui, por ter recebido esse convite, né, Pedro? Obrigado, Renato. Por finalizar essa primeira temporada. Eu tive o prazer de conhecer o Renato aí há alguns meses atrás, né, Renato? Fui lá na sala dele conversar, bater um papo e aí a gente criou uma amizade e a gente fez questão de fazer esse convite para você. Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de construção civil, né? Um setor tão importante aí no Brasil, mola propulsora da nossa economia e principalmente nesse pós-pandemia aí. Com certeza. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Renato. Eu queria que para você contextualizar e falar um pouco, né, dessa sua trajetória. Como é que foi essa entrada aí no Sinduscon e para dar uma introdução aí sobre, né, um pouco aí da sua carreira, o que você faz, qual que é a proposta aí hoje no mercado? Pedro, como você falou, eu sou formado pela UFMG no final dos anos 90, né? E a partir de 2007 fundei a minha empresa e a Seven é uma incorporadora, né? Trabalha com incorporação imobiliária, né? E desde o início eu sempre tive uma facilidade muito grande com legislação, com os planos diretores, né? Muita coisa que às vezes é uma linguagem mais complexa para o cidadão comum. Eu sempre tive essa facilidade. Isso acabou me aproximando do Sinduscon, né? Em 2010 eu comecei a representar o sindicato no CONPUR, que é o Conselho de Políticas Urbanas de Belo Horizonte, onde eu estou até hoje. Eu represento o setor da construção, o setor empresarial no CONPUR há 13 anos. E acho que isso foi fundamental aí nessa trajetória dentro do Sinduscon, né? Comecei na diretoria de projetos por 2 mandatos, depois eu fui convidado a assumir a vice-presidência da área imobiliária, que é uma das principais vice-presidências do Sinduscon. Fizemos um trabalho muito interessante na comissão da indústria imobiliária, né, nessa vice-presidência. E aí em 2018, né, fui convidado aí pelos meus pares para assumir a presidência do Sinduscon. Estamos aí mais ou menos na metade do nosso mandato, né? O Sinduscon, até para o pessoal aí que está seguindo a gente, né, a gente participa, né, do Sinduscon como PhD. Ele tem, aí só para contextualizar, ele tem alguns braços, né? Um é da indústria da construção, da montagem industrial, não é isso? Eu falo que o Sinduscon ele é dividido em mais ou menos 3 áreas, né? Áreas fins, vamos dizer assim. Nós temos mais ou menos 250 associados, sendo que uma parte desses associados é ligada ao mercado imobiliário, são construtoras incorporadoras, né? Em Belo Horizonte, a gente não tem muito costume de falar do papel da incorporação, porque, na maioria das vezes, as construtoras também incorporam. Então, esse papel fica um pouco misturado na cabeça, principalmente do consumidor final. Temos um outro setor muito importante, que tem crescido muito nos últimos anos,
que é exatamente, Pedro, o setor de obras industriais, né? Uma comissão que foi fundada há alguns anos atrás e tem crescido muito dentro do Sinduscon. São aquelas empresas que trabalham no setor privado, né? Em grandes obras industriais. E temos um outro setor que começou mais recentemente, que é a área de loteamentos, né? A gente fez uma mudança do nosso estatuto há 2 anos atrás e criamos a vice-presidência de loteamentos. Então temos hoje um grupo grande de loteadoras também dentro do Sinduscon. Então essas são as principais áreas as áreas fins. E aí temos áreas meios, né? Que é a área de materiais, a área de meio ambiente, jurídico, administrativo, financeiro, enfim. Mas eu divido as 250 empresas associadas do Sinduscon mais ou menos aí nessas 3 áreas, né? A área pública, né? Ela fica no SICEPOT, que é o Sindicato da Construção Pesada, que é um sindicato irmão nosso que cuida dessa área de licitações, de obras públicas, obra para governo. Legal. O Sinduscon eu conheci quando eu atuava aí, dentro de uma montadora, numa consultora, e eu vi como que assim, realmente traz a informação para o mercado, como que tá preocupado em realmente alinhar as coisas entre as empresas. A ideia é essa. Qual que é a proposta, assim, na sua visão, Renato, e dentro da sua gestão, que você pode, assim, de benefício objetivo do Sinduscon aí no mercado? O Sinduscon tem uma assessoria técnica muito capacitada, né? Tem também uma área econômica, uma assessoria econômica muito, muito forte. E, por fim, uma área jurídica muito importante, né? Eu preciso falar também do CONJUR, né? Que é o Conselho Jurídico que a gente criou no ano passado. Isso tudo visa dar suporte para as empresas. Eu sempre falo no Sinduscon que a concorrência é da porta para fora. Da porta para dentro... Todo mundo está unido ali. Todo mundo está unido. A gente quer o melhor para o setor e as empresas compreendem isso, né? Muitas vezes você vai ter em determinadas comissões empresas que são concorrentes, mas a concorrência está lá fora. Ali dentro a gente está lutando, né, por melhoria do mercado, melhoria das condições, de segurança jurídica, coisas que beneficiam o mercado de uma forma geral, de uma forma difusa. A gente não discute casos específicos, pontos específicos. A gente está lutando por melhores legislações, por melhores condições de financiamento, mais recursos para o setor da construção. E acho que essa troca de ideias ela é fundamental. E as empresas que estão no dia a dia do Sinduscon, acho que elas percebem isso, né? Vem valor nesse network que se cria e também nos diversos relatórios, informações que o Sinduscon traz para os seus associados, porque muitas vezes você tem dados disponíveis, mas esses dados têm que ser traduzidos em informação, né, para que realmente os gestores possam tomar as melhores decisões dentro das empresas. Então, eu acho que isso a gente tem conseguido fazer no Sinduscon desde sempre, né? O Sinduscon tem 86 anos, né? Eu sou o 17º presidente da entidade. E eu acho assim que durante todo o tempo, toda a vida do Sinduscon, sempre essa foi uma marca registrada da entidade. E a gente vem procurando manter isso aí na nossa gestão. Legal. O Renato, e hoje na visão do Sinduscon, né? Qual o tamanho da indústria da construção de importância, não só para Minas aqui, mas para o Brasil? Você disse muito bem no início, né? É uma mola propulsora para o país, né? Como que você tem enxergado isso? A gente está crescendo hoje, né, a quantidade de obras e essa importância tem aumentado. O que você tem sentido hoje? Olha, a gente até fez um estudo recente, que ainda não foi divulgado, né, dos últimos 10 anos da construção. Infelizmente, a gente percebe que assim, a construção, nos últimos anos, ela perdeu participação em relação ao PIB do Brasil, em relação ao PIB da indústria, por diversas razões, né? Mas quando a gente olha um recorte menor, né, desse mundo aí no período da pandemia, a gente percebe que a construção civil vem se recuperando, retomando, que ela vem crescendo, né? Quando a gente fala de emprego, por exemplo, a construção civil, no seu melhor momento, ela chegou a ter 3.100.000 trabalhadores no Brasil.
quando a gente fala esse número, a gente está dizendo CAGED, são trabalhadores com carteira assinada. A gente sabe que no nosso setor a gente tem uma informalidade muito grande e, além disso, a gente mobiliza quase 100 setores, né? Então, quando você fala assim de mão de obra induzida, esse número cresce muito. Mas só de trabalhadores diretos já tivemos 3.100 no melhor momento. No início da pandemia, Pedro, a gente estava aí com mais ou menos 1.950.000 trabalhadores na construção. E encerramos a pandemia com cerca de 2,5 milhões. Ou seja, nós crescemos aí quase 600.000 empregos durante a pandemia, né? Num momento que justamente as empresas estavam demitindo, o setor da construção estava contratando. O setor da construção, a gente sempre divide ele em edificações, né, que é o mercado imobiliário. Temos também infraestrutura e serviços especializados. Essas são as 3 divisões que o CAGED traz. E esse crescimento foi liderado, sem dúvida nenhuma, pelo setor de edificações. A pandemia, né, com o fato das pessoas terem ficado em casa, fez com que as pessoas ressignificassem o valor do imóvel. Então, todo mundo, acho que deu maior valor à casa própria, né? Acho que sempre foi importante para a família brasileira, mas naquele momento de pandemia, vamos lembrar que o lar era a única pessoa onde as pessoas podiam tirar sua máscara, onde elas se sentiam realmente seguras. Em casa, né? Mesmo, né? E aí todo mundo queria um apartamento um pouco maior, mais adaptado a essa nova realidade de trabalho home office, das crianças estudando em casa, às vezes com uma varanda, uma área verde, alguma coisa assim. Então o mercado imobiliário ele explodiu, né? Nós tivemos aí os anos de 2021, foi o melhor ano da história do mercado imobiliário. 22 foi o segundo melhor ano e 20 foi o terceiro. Então, nos 3 últimos anos, nós tivemos os 3 melhores anos da indústria imobiliária. E isso impulsionou enormemente, né, esse número de empregos. Temos também contribuição do setor de infraestrutura e de serviços especiais, mas assim, quem puxou mesmo esse número foi o setor de edificações, né? No Brasil como um todo, e aqui em Belo Horizonte a gente tem visto o mesmo fenômeno, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma outra situação importante, que é a mudança do plano diretor, né? Que foi aprovado em 2020. A gente de 20 a 23, durante 3 anos, passou por uma fase de transição, então isso aqueceu ainda mais o mercado. Então, assim, foram fatores que foram se somando, né? E realmente impulsionando muito o crescimento do mercado imobiliário. Isso a gente consegue medir, né, pelo censo do mercado imobiliário, que é uma pesquisa que o Sinduscon faz em parceria com a Brain, que é uma empresa de Curitiba especializada em pesquisa do mercado imobiliário. Essa pesquisa é realizada desde 2015, né, não só em Belo Horizonte, como 10 cidades da região metropolitana. E agora, mais recentemente, nós estamos pesquisando mais 15 cidades do interior. No total, hoje em Minas, a gente pesquisa aproximadamente 30 cidades, que significam 55% do PIB de Minas Gerais. Então, isso tudo é um termômetro do que está acontecendo no nosso estado, né? E a gente viu aí um crescimento muito grande desse setor nesses últimos 3 anos. Né? Legal. E você tem esse número hoje, Renato, do mercado industrial? Porque essa parte, né, do Sinduscon, que tem 3 áreas fins ali, né, loteamentos, indústria, né, e imobiliário. O industrial, você sentiu que ele cresceu? Ou esse investimento privado ele também não depende tão diretamente de pandemia, né? Essas coisas são outros fatores que direcionam. Sem dúvida, mas a gente percebe sim, né? Hoje a gente tem aí um grande número de obras, grandes obras, né, lideradas aí pelo setor privado. Ipatinga está tendo um volume muito grande de obras, né? Então, assim, eu acho que durante aí talvez o início da pandemia esse setor tenha ficado um pouco mais adormecido, né? Mas agora eu acho que as empresas elas voltam, né, com grandes investimentos. Então a gente já tá percebendo, inclusive, falta de mão de obra. Isso afeta, né, todos os setores, porque esse tipo de obra, às vezes, ele
consegue pagar um pouco mais para o funcionário, então assim cria uma competição muito grande, inclusive com a área de edificações, né? Então a gente está vendo aí grandes canteiros com 7, 8, 9 mil trabalhadores nos canteiros, paradas né, dentro da área de siderurgia, mineração também crescendo muito, celulose. Então eu não tenho exatamente os números, mas a gente sabe que o setor tem passado por um momento muito importante, né? O nosso estado ele tem essa tradição, né? Principalmente mineração, siderurgia. Então a gente tem aí grandes empresas e esse setor industrial também tem trabalhado bastante. É o que a gente tem para dizer sobre o setor. Legal, Renato. Você até comentou aqui antes, né, sobre os desafios e que você enfrentou quando entrou no Sinduscon, né? Aquele momento, aquele case, a gente pensa assim na nossa visão, e aí essa era a minha visão. O Sinduscon ali tá tranquilo e tal, mas também tem as suas turbulências, né? E aí você trouxe aí um case de quando teve a questão da reforma trabalhista, né? Queria que você falasse nesse movimento aí como presidente do Sinduscon, quais os desafios, o que você teve aí como desafio como presidente e como é que foi essa transição aí de momentos aí depois da reforma trabalhista? Com a aprovação da reforma trabalhista, né, terminou a contribuição obrigatória, né, que as empresas pagavam para os sindicatos patronais, da mesma forma que os trabalhadores pagavam para os sindicatos laborais, né? Então, dentro do universo do Sinduscon, né, nossa base são mais de 500 municípios em Minas Gerais. Então, a gente tinha aí mais de 10 mil empresas sindicalizadas, aquelas empresas que têm o KNAI da construção. E essas empresas pagavam uma anuidade, né, pequena, mas que somada, né, nesse volume dava grande, uma receita importante para o sindicato. E essa gestão foi a primeira gestão realmente 100% depois da reforma trabalhista. Então a gente realmente não contou com esse recurso. A gente ainda recebe um valor residual, alguma coisa em torno de 10% do que a gente recebia antes, porque são aquelas empresas que voluntariamente pagam a contribuição. Ela continua podendo ser paga, mas como deixou de ser obrigatória, 90% deixou de pagar. Então a gente emite ainda os boletos no mês de janeiro, envia para as empresas, e aquelas empresas que veem valor no sindicato, veem valor na atividade sindical, elas pagam, e isso acaba nos ajudando bastante. Mas o Sinduscon hoje ele vive basicamente, né, da contribuição dos seus associados, que apesar de a gente ter mais de 10 mil empresas sindicalizadas, a gente tem aproximadamente 250 empresas associadas, que essas pagam uma mensalidade, né, são 12 mensalidades por ano, que são responsáveis pela sobrevivência do sindicato, né, que paga as contas do sindicato. O sindicato não tem fins lucrativos, mas ele precisa desse recurso para manter a qualidade dos seus serviços e até melhorar em alguns pontos, né? E dentro disso, assim, dentro da sua caminhada aí, qual foi o grande desafio? O que você pode, na sua visão, assim, que foi realmente algo que foi superado e trouxe aí de eu acho que essa gestão ela teve um desafio muito grande, né? Primeiro porque nós fizemos uma mudança no nosso estatuto, então essa gestão ela não pôde contar com pessoas que estavam há muito tempo no sindicato. A gente foi obrigado, entre aspas, aí, pelo nosso estatuto, a fazer uma grande renovação. Então é uma diretoria que só tem 2 membros que já participavam do Sinduscon anteriormente. Todos os outros vice-presidentes são novos, né? Mas isso foi muito bom, porque é uma diretoria mais jovem, né? Então são pessoas assim que somaram muito no Sinduscon. Eu acredito muito nessa renovação. Cada um dos vice-presidentes a gente escolheu assim pessoalmente, pensando no perfil, né, para a vice-presidência que ele iria assumir, né? Então acho que isso foi muito importante. A gente tem um time de primeira. Eu sou uma pessoa assim que procuro delegar
Eu acho que não funciona dentro de um sindicato ser centralizador, né? Então eu dou toda a autonomia para os vice-presidentes. Eu falo que eles são os presidentes das áreas deles. E eles têm correspondido muito, né, nessa missão, têm me surpreendido a cada dia. Eu fico super feliz, né, de ver as áreas andando independente da ação do presidente. Porque o presidente ele tem uma agenda muito cheia, né? São diversos compromissos, eventos. Tem os assuntos da própria presidência, tem os assuntos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, para que as coisas realmente funcionem, todos têm que ajudar. Lembrando que a diretoria do Sinduscon é um trabalho voluntário, né? Não só do presidente, como de toda a diretoria. São pessoas, empresários, que têm as suas empresas, têm as suas famílias e que dedicam parte do seu tempo, né, para estar ali cuidando do sindicato sem nenhum tipo de remuneração. Então, acho que isso foi um desafio interessante. Paralelo a isso, teve essa questão financeira, né? Quando a gente assumiu o sindicato, a gente tinha, vamos dizer assim, um déficit, né? A gente não conseguia fechar o mês, né? E a gente conseguiu reverter isso dentro dessa gestão. E hoje o Sinduscon ele é superavitário, né? E uma das coisas que me deixou muito feliz, né, foi que a gente conseguiu, no ano passado, no ano de 22, pela primeira vez nos 86 anos do Sinduscon, a gente pagou um 14º salário para os nossos funcionários, porque a gente sempre faz isso nas empresas, né, paga PLR e tudo mais, e no sindicato não tinha isso. Então a gente, pelo que a gente realizou no ano passado, principalmente o Construa Minas, né, a gente conseguiu um superávit e a gente fez questão de dividir isso com os funcionários. Legal. Então, fiquei muito feliz e espero poder repetir essa ação, né, esse ano aí. Foi muito bacana, porque dentro dessa reestruturação a gente teve que cortar pessoas, então a gente tem um time reduzido, mas muito comprometido, né? E é importante que esse time esteja satisfeito, esteja trabalhando aí com muita alegria, com muita garra, para a gente poder entregar o que a gente pretende aí para os nossos associados. Legal. Legal demais, Renato. Eu imagino que viver no Sinduscon deve trazer vários insights legais, né? Tanto para o seu negócio como a visão geral do mercado, né? Hoje tem vários assuntos muito interessantes em pauta. ESG, a gente tem outras pautas muito importantes. O que mais chama atenção hoje, Renato, que você vê que os empresários têm buscado muita ajuda do Sinduscon de uma maneira geral? Quais os assuntos em pauta mais fortes assim que você imagina que pode realmente direcionar o mercado? Eu acho que esse assunto do ESG que você citou é um assunto muito importante. É um assunto assim, ele não é exatamente novo, né? Mas acho que está chegando agora nas empresas e o Sinduscon saiu na frente nesse aspecto, né? Por iniciativa da Comissão de Obras Industriais, a gente lançou no ano passado, durante o Construa, a primeira cartilha, né, de ESG para o setor industrial. Essa cartilha foi elaborada em parceria com a Fundação Dom Cabral e até onde a gente tem notícia, eu acho que é um case mundial. É a primeira cartilha no mundo lançada, né, de ESG focada no setor industrial, né, no setor da construção industrial. Então, assim, a gente tem, através das parcerias, né, a Fundação Dom Cabral é uma das grandes parceiras do Sinduscon, não só na cartilha, como no Pedicom, que é um curso que a gente está lançando. Enfim, a gente procura, através dessas parcerias, agregar valor, trazer mais coisas interessantes para o nosso associado. Então, acho que esse tema do ESG é muito importante. Eu tive a oportunidade, nas 2 semanas passadas, de participar de uma missão na Áustria e na Suécia. Acompanhei nas redes sociais aí. Exatamente. E essa missão ela era sobre construção sustentável em madeira, né, que é uma tecnologia nova, está chegando no Brasil. Lá fora também, apesar de ser um pouco mais utilizada, também é novidade de alguma forma, né? Vamos dizer assim, principalmente para os prédios altos, né, ainda é pouco utilizada, né? Um desafio. E eu vejo isso muito ligado a essa questão da descarbonização, que não deixa de estar ligado ao ESG, né? De
da gente ter construções mais verdes, que impactam menos o meio ambiente. Então, acho que esse tipo de situação é muito importante a gente estar ligado às novas tendências, estar trazendo as novidades para o nosso associado. Em breve a gente vai fazer aí alguma apresentação sobre esse tema, né? Trazendo um pouco do que a gente viu lá fora. São tendências, né? Obviamente que isso não chega aqui tão rápido, mas a gente tem que estar ligado nisso, porque eu acho que essa questão da descarbonização é que vai mudar tudo, né? A gente vê o carro elétrico aí chegando com força, e eu acredito que exatamente essa questão do crédito de carbono é que vai ser determinante, vai movimentar. Eu acho que os nossos clientes, né, do setor da construção, assim como o cliente do setor automobilístico, ele vai optar por uma edificação que polua menos, né, que gere menos carbono. Então, acho que a gente tem que pensar isso na nossa indústria de uma forma geral, para poder atender esse cliente, né? Legal. Acompanhamos aí essa viagem. Renato, você comentou no início, né? O pessoal, o mercado, ele vê ali a construção do prédio, a construção dos edifícios, né? Dos empreendimentos, como uma construtora. E aí, trazendo também o que a Seven faz e o que é uma incorporação, né? Que isso aí eu acho que tem pessoas, né? A gente está no mercado, a gente sabe, tem mais informação. Mas o que é isso? Qual a diferença, né? E para você trazer realmente um conteúdo interessante para quem não conhece. A incorporação imobiliária, eu falo que é fazer o prédio no papel, né? O incorporador é aquele responsável por encontrar o terreno, definir o produto que vai ser construído naquele terreno, muitas vezes até encomendar o projeto, né? É ele que faz a incorporação imobiliária e registra no cartório, que faz as vendas, ele é que é responsável pelo negócio imobiliário. A construtora é aquela que constrói. Então, um incorporador pode fazer a incorporação imobiliária e contratar uma construtora apenas para fazer a edificação para ele, obra, né? Fazer a obra. A construção é a obra propriamente dita. A incorporação imobiliária é tudo aquilo que está em torno dessa obra, né? Que está ligada ao negócio imobiliário, desde a aquisição do terreno até a venda das unidades. Aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem aí a maioria das construtoras são incorporadoras ou das incorporadoras são construtoras. Então, assim, algumas inclusive trazem a palavra construção no seu nome, construtora fulana de tal. Então, assim, as pessoas às vezes acham que isso é tudo a mesma coisa, né? Mas o trabalho de incorporação é um trabalho super importante, super desafiador, porque você tem aí relacionamento com prefeitura na aprovação de projeto, relacionamento com cartório na incorporação imobiliária, relacionamento com banco no financiamento imobiliário. Então, o negócio imobiliário ele é muito mais complexo do que apenas a construção. A construção é muito importante, mas ela hoje é uma commodity no final das contas, né? Tem várias empresas que podem fazer a construção do seu prédio. Então, assim, é uma etapa importante, mas é preciso que as pessoas entendam que tem algo por trás, né? Como você falou, que não é a viabilidade, visto. Né? É a viabilidade do negócio. É a viabilidade do negócio. Então, e a Seven faz a incorporação. A Seven, ela é uma empresa, como eu te falei, de 2007, né? Ela tem um pouco mais de 15 anos e ela se especializou nessa área de incorporação. A Seven já construiu no passado, sim, é uma empresa de engenharia, tem essa habilidade, essa capacidade técnica, essa habilitação, mas hoje ela se dedica mais a essa área de incorporação, porque a gente entende que é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Como eu te falei, eu acabo entendendo que a construção hoje ela acaba sendo mais commodity pela situação. Antigamente, você tinha aí as tecnologias de construção, elas eram patrimônio das empresas, né? Então, as empresas tinham os mestres de obra, que só eles sabiam fazer. Hoje, isso está muito disseminado. Então, você tem condição de acessar toda essa tecnologia. Então, assim, fica muito difícil competir,
na área de construção, né? As empresas elas têm custos aproximados, muito parecidos, né? Lógico que uma pode ter um acabamento melhor ou pior, mas às vezes muito mais em função do material que é empregado, de uma estratégia da empresa, do que da mão de obra em si, né? Se uma empresa quiser fazer um prédio num padrão de alto luxo, ela provavelmente consegue fazer. Então, assim, eu entendo que a parte estratégica, a parte de inteligência hoje, ela está mais na incorporação imobiliária. E quando você entra numa incorporação, você tem uma folha em branco, né? Você tem um terreno e você pode fazer qualquer coisa sobre aquilo, né? Você pode fazer um apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Pode fazer um apartamento desde do segmento econômico até o segmento de alto luxo. Então, acho que essas definições são coisas que me desafiam mais. Então, eu optei pela incorporação imobiliária exatamente por causa disso. E como que foi para você, Renato, esse início de empreender, de lidar com o processo de uma empresa como um todo, né? Eu vi que vocês premiam, né, tanto no Sinduston e a CEBIC, o melhor CEO, né, dos últimos anos. E como que foi para você, primeiro, ter essa visão de gestão da empresa como um todo, né? Quais foram os principais desafios? O que realmente te tirou da zona de conforto naquele primeiro momento? Eu tive a sorte, né, de sair da faculdade e ingressar nessa área da pós-graduação, né? Logo que eu me formei, a UFMG estava lançando um curso de especialização na área de tecnologia e produtividade. Eu continuei nesse curso e, na sequência, fiz uma segunda ênfase na área de avaliações e perícias, né? Isso é uma questão mais técnica. E um pouco depois, em 2001, eu era recém-formado, eu estava em Vitória, trabalhando até no gerenciamento das obras de um hospital lá, e os gestores desse hospital foram fazer um curso na Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral fez uma parceria com uma empresa lá de Vitória e estava levando o curso de gestão de negócio para lá. E aí, como eu tinha muita proximidade com os gestores, pela posição que a gente ocupava, né, eles me convidaram para participar e eu encarei esse desafio. Então, acho que eu falo assim, que foi uma sorte muito grande, porque ali eu tive uma base muito boa, né, de estratégia, de contabilidade, de matemática financeira, né, o curso de gestão de negócio da Fundação Dom Cabral, um curso de 440 horas, né? Foi um pouco mais de um ano de estudo. Então, assim, a gente teve uma base muito boa. Na sequência, um pouco depois, uns 2 anos depois, eu fiz o gestão de projetos. Aí eu quis experimentar a Fundação Getúlio Vargas, né? O gestão de projetos é ligado muito àquelas questões do PMO, né? Eu acabei não me certificando, porque eu não tive essa necessidade, mas também tive todas essas noções. Eu acho que isso me preparou muito, eu acho que isso é muito importante, né, para a carreira de um gestor. E a partir daí, logo na sequência, eu fundei a Seven e as coisas foram acontecendo quase que naturalmente, né? O network do Sinduscom me ajudou muito, né? É uma empresa como a minha que trabalha no setor de incorporação. Esse network é fundamental, então, assim, sou muito grato também às amizades que a gente fez no Sinduscom e tenho certeza que isso contribuiu muito para o meu sucesso profissional, para o sucesso da minha empresa. Fiquei sabendo outro dia que é amigo do Juninho, meu primo, né? Isso aí, o Júnior é uma pessoa muito querida. Trabalha nessa área também, né? Também trabalha nessa área, exatamente. O Júnior é uma pessoa muito querida. Então, assim, a gente vai criando amigos, né? Eu falo que a gente tem que estar sempre abrindo portas, criando amigos. Eu sou uma pessoa sempre muito disponível. Não tem ninguém que me liga para tirar uma dúvida, para fazer uma pergunta, que saia sem uma resposta. Eu acho que o conhecimento a gente tem que divulgar, que socializar. Não tem segredo, a gente não tem que ficar guardando nada, não, né? Esse período no Compur também foi muito importante, porque te obriga a estar sempre muito atualizado com relação à legislação, né? Então, todas as mudanças de plano diretor, as conferências que a gente teve em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de participar, de discutir. Então, acho que isso também ajuda muito para uma pessoa que atua nessa área de incorporação, né? Porque conhecer o território é fundamental para a gente conseguir encontrar as melhores oportunidades, né? Eu falo que a gente trabalha aí um pouco abaixo do radar das grandes incorporadoras, né? A gente busca aí negócios
que de repente não são atrativos, não são atraentes para as grandes incorporadoras, ou porque não são grandes o suficiente, né, para que elas possam participar, ou porque são, às vezes, um pouco mais complexos, né? Tem sempre algum desafio maior na aprovação de projeto, um desafio maior na regularização de um terreno. Então, são coisas assim que, às vezes, precisa de um esforço a mais, né? E a gente consegue ser competitivo nesse tipo de projeto. Porque quem não conhece, não tem ideia do trabalho que é uma incorporação. Porque todo mundo pensa que daqui a pouco sai o prédio ali, está construindo e acabou. Mas o trabalho para você chegar para falar, começa a obra, né, Renato? É por isso que eu falo, sem demérito nenhum, eu sou engenheiro, adoro obra. Mas a obra é muito mais previsível, apesar de ser imprevisível, né? A gente sabe, quem mexe com obra sabe que não tem um dia igual ao outro. Mas você tem um cronograma que você consegue mais ou menos seguir, você tem uma curva de efetivo que você consegue mais ou menos seguir. E a incorporação não, tem incorporação que você pode fazer em 1 ano ou em 5 anos. Tem projetos meus que já duraram até mais do que isso, porque os desafios são enormes, né? A gente atua aí com prefeitura, com cartório, que são assim organismos que têm a sua própria sistemática, né? Então a gente precisa aí de ter aí muita persistência, né, para conseguir vencer esses obstáculos e aí transformar aquilo numa obra, né? Sem dúvida. Renato, pensando aí agora para os desafios que vem pela frente, né? Ficamos sabendo, acho que tem umas 2 semanas, a informação que você agora vai, né, entrar aí junto aí com a presidência da CEBIC, né, vice-presidente, né, da CEBIC. Como, né, o que você está vendo, quais são as expectativas, o que é, até falando um pouco aí, qual a diferença do Sinduscom para a CEBIC, que eu vejo muito ligados, e qual que é o que você está vendo de desafio pela frente? Veja bem, Pedro, a CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, é uma entidade nacional. Hoje nós somos 98 entidades associadas. Então, lá na CEBIC você não tem empresa associada, só se associa a CEBIC a entidades como o Sinduscom. Então, o Sinduscom é uma das 98 entidades associadas à CEBIC. A CEBIC tem 65 anos. Nesses 65 anos, ela já teve 3 presidentes de Minas Gerais. O primeiro deles foi o Dr. Maurício Rosco, que foi presidente do Sinduscom também, na década de 60, 70. Depois teve o Marcos Santana, também presidente da CEBIC. E mais recentemente, aí, por um período de 11 anos, o nosso saudoso Paulo Simão, que também foi presidente do Sinduscom e presidente da CEBIC, aí, sucedeu exatamente o José Carlos, que é o presidente atual, sai agora no final desse mês de junho, né? Então, ficou por 9 anos, né? Exatamente, o José Carlos ficou por 9 anos. Então a gente acompanha esse trabalho da CEBIC, é uma entidade extremamente importante, porque a gente tem diversas situações, né, que são discutidas lá em Brasília, no Congresso Nacional, que interferem no nosso dia a dia. Só para citar uma aí, reforma tributária, né? Muda completamente, né? Hoje a incorporação imobiliária ela tem um regime especial tributário, então isso muda completamente a regra do nosso jogo, né? E se houver algum aumento na carga tributária, no final das contas, isso acaba sendo repassado para o consumidor. Então, assim, muitas pessoas podem ter a impressão de que a empresa que é prejudicada, mas não, o nosso comprador é que é prejudicado, e a gente quer evitar esse tipo de situação, porque quanto mais caro fica o imóvel, mais longe, né, fica o sonho da casa própria para o adquirente, aí, por uma série de razões. Então a CEBIC faz esse trabalho que é de extrema importância e tem também uma diretoria voluntária, né? Tem o presidente, que vai ser o Renato Correia, que é de Goiânia, né? Já foi eleito agora no dia 11 de maio, assume a partir de 1º de julho. E na diretoria dele são 5 vice-presidentes regionais, tem os presidentes de áreas temáticas também, como área de materiais, meio ambiente, e tem os vice-presidentes gerais. Eu sou um deles, né? Estamos aí junto nessa diretoria para poder
lutar pelas questões da construção. A meta desse grupo, né, que se formou em torno do Renato, é dobrar o PIB da construção. A gente fez um estudo recente na construção, mostrando que nos últimos 10 anos, né, a construção civil perdeu espaço, né? O percentual da construção no PIB Brasil caiu. Comparado com o PIB. E, inclusive, do PIB da indústria também, a construção perdeu um pouco de espaço. Então, a gente quer recuperar esse espaço perdido, né? A gente depende aí de uma série de fatores, né? No setor habitacional, por exemplo, de edificações, os programas de habitação do governo, né? como o Minha Casa Minha Vida, são muito importantes. A gente está aí essa semana discutindo aí, o relatório, né, da comissão que fala do Minha Casa Minha Vida. E temos também na área de infraestrutura, né, que é uma área que depende muito de investimento público, né? O Brasil, ele investe muito pouco em infraestrutura. É estranho isso, porque percentualmente o Brasil investe muito menos do que os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos é que têm infraestrutura melhor. Então, deveria ser o contrário, né? A gente precisaria de investir muito mais para tentar algum dia alcançar esses países desenvolvidos. Mas, infelizmente, não. A gente sabe que o orçamento do governo ele é todo amarrado, né? A maior parte dele já é comprometida, então acaba sobrando muito pouco recurso para investimento. Então a gente tem que ser muito criativo, né? Tem as PPPs, né? Tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar para que o setor privado ajude o governo nesses investimentos que são tão importantes, né? Veja bem que como que a privatização das estradas mudou o nosso cenário, né? Hoje a gente viaja, tem que pagar o pedágio, nem sempre, né? Muitas vezes é um pedágio até excessivo, né? Que tem um valor elevado, mas a gente viaja tranquilo, sabendo que a gente vai ter uma estrada boa, que a gente vai ter assistência se a gente tiver algum problema. Então, assim, a gente precisa de criar esses instrumentos. Da mesma forma, agora temos o novo marco do saneamento, que também permite à iniciativa privada um envolvimento melhor nesse setor. Ferrovias, temos uma série de investimentos aí já sendo feitos pela iniciativa privada, e eu acho que é uma solução, sem dúvida nenhuma, para essa falta de investimento do governo. Na área de aeroportos também transformou completamente, né? A gente, aqui em Confins mesmo, você vê como que é diferente, né, do equipamento que a gente tinha no passado para o que a gente tem hoje. É um aeroporto aí de padrão internacional. Então isso é super importante, e a CEBIC luta, né, por esse tipo de iniciativa, né? Sempre legal. Muito importante. Então, é um trabalho que a gente faz com muita satisfação, né? Eu vejo você falando e a gente, vamos falar aí no Sinduscon já deve ter uns 2 anos que a gente está, né? Mas na CEBIC a gente teve a aproximação agora esse ano, que foi principalmente no ENIC, lá na FEICON, né, Renato? Que a gente teve sem dúvida uma participação muito importante. Foi muito bacana, velho. Foi bem interessante, assim, a gente enxergar o movimento da CEBIC, sabe? O que ela movimenta, né? Ela traz a informação. E aí a gente presente, né? A PhD presente nesse movimento, a gente tem informação que é difícil a gente buscar, né? Peraí, vou buscar aqui como é que está o índice do mercado da construção. Não, chega. Então, vou te falar assim, a CEBIC, ela consegue nos auxiliar, né, nesse movimento aí onde a gente não tem como chegar, por exemplo, no Congresso, né, luta pela construção, né, que é o nosso mercado. E junto com o Sinduscon, aí, a gente ter essa informação, realmente a gente concorda, viu, Renato? É um movimento muito interessante, que se for aí para falar para as empresas aí, façam parte, porque não é custo, realmente informação, é você estar participando dos movimentos e poder contribuir, né? Tem eu estou aqui, nós estamos aqui com o Renato, que, né, é o vice-presidente da CEBIC. Pô, Renato, nós estamos com essa demanda aqui, essa dificuldade, e aí leva para um, leva para outro, daqui a pouco uma demanda que é generalizada, que alguém trouxe, e aí a informação vai permeando, né? É exatamente isso. São aqueles interesses difusos que a gente fala, né?
que beneficiam a toda a cadeia da construção. Então, a gente está num processo muito interessante, porque além dessa troca de gestão, que já é um momento aí muito fértil, né? Pessoas chegando, novas cabeças, novos pensamentos aí para repensar, né, a CEBIC. A gente também está num movimento de planejamento estratégico, né? Nós estamos no meio desse planejamento, e a CEBIC exatamente ela elegeu 4 pilares para o seu planejamento estratégico. O primeiro deles é a questão da atração de investimentos, né? A gente garantir recurso para as obras, tanto para as obras de edificação, através do FGTS, que é um fundo importante para a habitação de interesse social, como também recursos para as obras de infraestrutura, enfim, manter o setor irrigado de recursos para que a gente possa crescer. Segundo ponto aí, pilar estratégico do nosso planejamento estratégico é trabalhar ativamente na melhoria da imagem do setor, né? Exatamente mostrar para a sociedade tudo que o setor faz. A maioria das pessoas desconhece o setor, desconhece a capacidade de geração de emprego e renda do setor, desconhece hoje a seriedade como a gente trata a nossa mão de obra, o conforto que a nossa mão de obra tem no canteiro de obras, né, as áreas de vivência. Então as pessoas ficam muitas vezes olhando no retrovisor uma construção civil lá de trás, que hoje já é completamente diferente. O terceiro pilar é a questão da inteligência de mercado, que é isso que você está falando, a gente ter os dados e não só os dados, transformar esses dados em informação, mastigar isso, né, para o nosso associado e muitas vezes para o governo também. Mercado, né? Muitas vezes os estudos que a CEBIC faz, eles vão subsidiar decisões do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento, né? A gente leva para eles informações que eles vão poder aproveitar nas políticas públicas do país. E, por fim, o quarto pilar é a articulação junto ao poder público, né? Porque a gente tem que ter esse relacionamento com o Congresso, com os nossos deputados, com os nossos senadores em Brasília, para que a gente tenha a formulação aí da melhor legislação possível, para que a gente possa impulsionar ainda mais o crescimento do país, né? Legal. Excelente. Eu participei da palestra lá no ENIC do Tarcísio de Freitas, né? Do governador do Tarcísio. Foi legal demais, achei muito importante, né? Ele trouxe pontos realmente do quão importante está sendo a iniciativa privada ter essa ligação com a iniciativa com o público, poder né? Público. Com o poder público, achei fenomenal. E a parte que ele trouxe, né, muito da visão futura, eu acho que é essa pergunta que eu queria trazer. Você também está sentindo isso hoje, Renato? Está sentindo agora a sua perspectiva de futuro, né? Traz que teremos mais obras, os números que vocês apontaram já inicialmente já mostram um setor que vai manter esses números de 21, 22, de 20. Ou você sente que a gente hoje passa por uma instabilidade que pode afetar um pouco essa base? Veja bem, na área industrial, acredito, né, muito nessa crescente. Eu acho que é uma área que vem com investimentos robustos, né? A gente vê muito recurso vindo para o país. Minas Gerais, especificamente, tem conseguido atrair muito investimento. A área imobiliária, a gente está um pouco preocupado. Nessa semana, a CEBIC divulgou os números do primeiro trimestre. A gente teve uma queda muito grande no número de lançamentos. As vendas continuam boas, mas o lançamento ele reduziu. O que significa isso? A redução no lançamento é o temor do empresário. Muitas vezes o empresário postergando um lançamento, às vezes está pronto para lançar, já aprovou o projeto, já fez a incorporação imobiliária, já cumpriu todo aquele ritual, né, que a gente falou aqui da incorporação imobiliária para poder fazer o lançamento, mas ele fica inseguro, porque infelizmente a gente está com uma taxa de juros muito alta no país, né, ainda, principalmente com a queda da inflação, o juros real, né, num patamar muito alto. Isso tem duas vertentes, né? Pelo lado do comprador que quer comprar um imóvel para uso próprio, né, ele tem mais dificuldade porque ele certamente vai precisar de um financiamento imobiliário e a prestação dele acaba ficando um pouco mais alta. E aí de duas uma, ou ele vai acabar comprando um imóvel de menor valor, né, para encaixar na renda dele. Enfim, é um pouco mais complicado. Ou ele vai acabar postergando
essa compra. E, por outro lado, né, o investidor também, aquela pessoa que às vezes compra para locação, que andou meio sumido do mercado, mas nos últimos anos voltou aí com muita força, ele também fica um pouco mais afastado, porque é difícil você competir, né, com uma taxa de 13,75, quer dizer, se é Selic, tem banco pagando até acima aí da Selic para aplicação, né? Então, às vezes a pessoa prefere manter o recurso dela numa renda fixa, sem nenhum tipo de risco. Então, você acha que esses juros elevados, ele também traz esse prejuízo para o mercado. Então, mas eu ainda sou otimista. Eu acho que isso tudo são acomodações do mercado. Não vejo ainda nenhuma tendência. Eu acho que é meio um início de um novo governo, que sempre traz, né, independente do governo que está saindo, do governo que está entrando, sempre gera uma instabilidade, mas acredito aí com esse arcabouço fiscal, como está sendo chamado aí, que a gente vai conseguir encontrar o melhor caminho, que a reforma tributária também venha e dê uma dinâmica interessante, que a gente consiga criar as condições, né, para que o Banco Central reduza os juros, né? Eu acho que não tem redução de juros na marra, a gente precisa criar essas condições aos poucos. Né? Exatamente, é uma construção, né? Não pode ser numa martelada como já foi feito no passado. Então a gente tem que construir essas condições, mas acredito que a gente tem condição no Brasil de ter uma taxa de juros aí na faixa de 5%, 6%. Eu não acredito na taxa de 2%. Eu acho que foi um momento assim, atípico. O Brasil não comporta uma taxa tão baixa, mas uma taxa de 5%, 6% ela já é uma taxa boa para nós, porque aí descontando a inflação você vai ter uma taxa de juros real aí na faixa de 2%, 3%, que eu acho que é interessante e permite a gente fazer os investimentos que o nosso país tanto precisa, né? Legal demais, Renato. Nós estamos chegando aqui ao fim do episódio, né? Último episódio aí da primeira temporada aqui com o Renato. Queria que você pudesse, Renato, puder deixar um recado, né, sobre, né, toda a sua experiência, o que você pode contribuir para quem está escutando a gente, desse movimento que você faz para fomentar a construção no Brasil. O que você pode deixar aí para a turma aí que está nos ouvindo, né, e contribuindo aqui com a gente no nosso podcast? Bom, eu acho que o depoimento é esse mesmo que a gente conversou aqui, né? Eu acredito muito no trabalho, né, na força do trabalho. Tem um ditado que fala que nada vence o trabalho, né? Então a gente tem realmente que fazer a nossa parte, trabalhar para a gente ter um país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Acho que só depende da gente, né? Então a gente trabalhar dentro das nossas empresas é importantíssimo. Mas também lembrar, pessoal, que a gente não consegue resolver tudo dentro das nossas empresas, né? Por mais que a gente trabalhe, existe um cenário externo que precisa ser trabalhado. Então, convidar todos para se engajar no seu sindicato, na sua associação. Aqui em Belo Horizonte a gente criou recentemente o CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico, Sustentável e Econômico de Belo Horizonte, que é um conselho da sociedade civil, já está com quase 70 entidades associadas, que é a sociedade civil tomando as rédeas, né, do desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, precisa desenvolver cada vez mais para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Enquanto a gente ficar depositando essa confiança sempre nos políticos, eu acho que a gente não vai sair do lugar. Eu acho que a política é importante, né? Os políticos têm um papel importante, mas a sociedade civil precisa de estar junto, de estar cobrando, de estar levando sugestões, né? Para que a gente tenha um bom desenvolvimento das nossas cidades. Bacana depende de nós, né? Legal, exatamente, depende de nós. Renato, é por isso que a gente traz o podcast e traz um convidado com você. Ó. E é isso que a gente acredita. A gente acredita que realmente a gente tem que fazer a nossa parte e a gente traz você, né, e todos os 16 convidados aqui que estiveram na primeira temporada para a gente contribuir com o mercado. Falamos de vários temas, vários assuntos e de pessoas relevantes, importantes aí para o mercado como você.
muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, né, Pedro? Obrigado, Renato. Eu que agradeço mais uma vez. Nem vi o tempo passar, nem olhei para legal. Falaram que ia ser rápido, mas eu nem vi o tempo passar. Estou sempre à disposição. Já me coloco aí à disposição de vocês para a segunda temporada, sempre que vocês quiserem conversar sobre construção civil, sobre a cidade de Belo Horizonte, né, sobre planejamento urbano. São temas assim que a gente gosta muito de estar conversando. Eu acho que através, né, de momentos como esse aqui que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. Muito obrigado aí para vocês. Deixar aqui um brinde aqui, te agradeço muito aí, vai ser muito útil, né, para as nossas anotações aí. É isso aí. Renato, Engenharia, sucesso aí nesse novo desafio na CEBIC, né, junto com toda a presidência. Eu sei que vai ser sucesso mesmo, né, com essa proposta que vocês estão trazendo. Contamos muito com isso e vamos torcer e fazer muita força, porque dobrar o PIB aí para nós é importante para o mercado. Sem dúvida. Eu acho assim, mas eu falo, pessoal, que dobrar o PIB, assim, nós já estivemos lá. Com certeza. Então é o seguinte, a gente sabe o caminho, não é impossível. Acho que se a gente nunca tivesse atingido esse patamar, seria um desafio maior. Mas nós já tivemos. Voltar para onde já estivemos. A gente está querendo dobrar o PIB exatamente para voltar para uma posição que a gente já teve no passado. Exatamente. Então eu acho que é totalmente possível. É lógico que é uma coisa que tem que ser planejada, precisa de ações, né, planejadas para a gente conseguir atingir esse objetivo. Mas a gente está muito animado e eu acho que o papel das empresas, né, como a PhD, é importantíssimo nesse momento. Então vejo assim que vocês são uma empresa engajada, como eu falei, que estão fazendo o dever de casa, que estão fazendo as questões internas que são importantes, mas que tem esse olhar externo também para que a gente possa transformar o nosso setor. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto, Renato. Para todo mundo aí que esteve conosco nesses 17 episódios, né? A primeira temporada está finalizando. Em breve aí novidades, vem muita coisa boa por aí, né, Pedro? Dá uma repaginada geral, né, Pedro? 16 convidados, muito obrigado aí pela participação de todos, foi muito bom, foi um aprendizado aí pra gente, né? Engenheiro normalmente não faz isso, né, Renato? A gente travado, né? A gente deu um passo aí para trazer realmente algo novo para a engenharia, para o mercado da construção, para a gestão, para quem está querendo entrar aí nesse ramo. E siga nossas redes, tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu aí, Sidney, Matheus, Ana, as Anas, para todo mundo aí que contribuiu com dessa primeira temporada e todos que estiveram com a gente, que estão aqui seguindo as nossas redes. Tamo junto e até a próxima. Obrigado você que acompanhou essa primeira temporada. Contamos com vocês na segunda. Um abraço. Vamos dando notícia aí. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.